Eu quero que cada pessoa que aqui está pegue a palavra de Deus agora e abra comigo no Evangelho relatado por João. Novo Testamento, Evangelho relatado por João, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 14. Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 6 e versículo 14. Assim que você localizar, dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda, e veja se tem alguém sem o Evangelho perto de você. Se tiver alguém, você divide a leitura com essa pessoa. Vou pedir que todos que podem ficar de pé, que fiquem em reverência à palavra de Deus. Vamos ler, está escrito assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Vou ler novamente. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora eu leio pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em João Pessoa, Paraíba, repetindo em seguida bem alto e bem forte. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Crê que esse livro aberto é a boca de Deus falando conosco? Então desocupe as mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que você puder. Aplauda bem forte. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, recebe os aplausos do povo de João Pessoa, e não só desse povo aqui, mas onde estiver alguém te aplaudindo e te glorificando, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, o homem não tem nada para falar, então que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor, se sente. Esse milagre que eu vou narrar para você hoje, na minha opinião, foi o milagre mais relevante do ministério de Jesus. E eu tenho uma prova bíblica disso. Somente 2 milagres feitos por Jesus foram relatados nos 4 evangelhos. Somente 2. Você sabe que 4 pessoas contaram a história de Jesus. Quem foram as 4 pessoas, você sabe? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem milagres de Jesus que você só verá no Evangelho segundo Mateus. Outros só em Marcos, outros só em Lucas e outros só em João. Mas existem 2 milagres que os 4 evangelistas narraram. O primeiro e mais importante deles, o milagre da ressurreição. Os 4 evangelistas narram o fato de que Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Quem crê que ele ressuscitou? Os 4 evangelistas contaram isso. Além desse milagre, só tem um outro que os 4 evangelistas contaram. E foi qual? O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Nós estamos aqui com o Evangelho de João. A tua Bíblia está aberta em João 6. Mas você poderia abrir a Bíblia em Mateus 14. Poderia abrir a Bíblia em Marcos 6. Ou poderia abrir a Bíblia em Lucas 9. Os 4 evangelistas contaram esse milagre. E por quê? Porque foi realmente um milagre extraordinário. Pastor, o que tem de extraordinário
em dar pão e peixe para as pessoas comerem. O extraordinário foi a quantidade de pessoas que comeram esse pão e peixe. João capítulo 6, versículo 10, dá a informação de quantas pessoas tinham ali, e isso requer uma certa explicação. Vamos ler o versículo 10, parte B. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Eu preciso te explicar isso. Se fosse 5.000, literalmente, já era um grande número. 5.000 pessoas reunidas num único lugar é muita gente. Muita gente. Agora pensa aí. Essa contagem de 5.000 não é uma contagem literal. Toda vez que tem uma multidão reunida em algum lugar, existe uma técnica para se contar multidões. Tanto é que quando há uma grande manifestação com muitas pessoas, quando o jornal vai dar a notícia, eles geralmente dizem assim: houve uma manifestação, um protesto, um evento em tal lugar. Segundo a polícia militar, tinha tantas mil pessoas. Segundo os organizadores, tantas mil pessoas. Porque existe uma técnica para se contar multidões. E como é que funcionava na época da Bíblia para contar multidões? Eles contavam só os homens e depois somavam com as mulheres e as crianças. Então, quando você lê aqui que havia 5.000 homens, não é que era quase 5.000 pessoas no total, eram só os homens mesmo. Então, se tinham ali 5.000 homens, vamos arredondar, a Bíblia diz que eram quase 5.000, mas vamos arredondar para 5.000 para ficar na conta fácil. Se tinha 5.000 homens, a mesma quantidade que tem de homens, geralmente tem de mulheres. E diga-se a verdade, geralmente tem mais mulheres até do que homens. É ou não é? Você pode olhar nesse auditório aqui, ó. Se eu pedir para levantar os homens e depois levantar as mulheres, você vai ver que sempre tem mais mulheres. As mulheres às vezes buscam mais, né? Às vezes as mulheres têm um coração mais aberto do que muitos homens. Mas o fato é, se tinha 5.000 homens, pode ter certeza que tinham 5.000 mulheres. Então até aí já dão quantas mil pessoas? 10.000 pessoas. Só que quando os homens saem, eles deixam os filhos com as mulheres. E quando as mulheres saem, elas deixam os filhos com quem? Elas têm que levar. Então, quando essas mulheres foram para ouvir a pregação de Jesus, elas levaram as crianças. Naquela época, as mulheres tinham um filho por ano. E geralmente eram muitos filhos. Não parava no segundo ou no terceiro. Quantos mais pudessem ter, melhor. Então vamos colocar uma média baixa aqui para você não me chamar de exagerado. Vamos colocar 2 crianças para cada mulher, que é uma média bem baixa. Porque naquela época as mulheres tinham muitos filhos. Mas vamos considerar a possibilidade de que algumas não tinham engravidado ainda, outras ainda eram jovens, outras, enfim. Vamos considerar tudo isso. Se a gente coloca 5.000 homens com 5.000 mulheres e põe 2 crianças para cada casal, nós temos quantas mil pessoas ali assistindo a pregação de Jesus e que vão comer o pão e o peixe? 20.000 pessoas. Entendeu agora o porquê da relevância desse milagre? Tem pequenos estádios no Brasil com capacidade para isso, para 20, 25.000 pessoas. Então é como se Jesus estivesse pregando para um mini estádio lotado. E de repente ele chega para os discípulos e diz assim: esse pessoal está me ouvindo já tem bastante tempo. Eles devem estar com fome. Nós temos que dar de comer para esse povo. A ideia de Jesus de alimentar aquela multidão era simplesmente absurda. Absurda. Porque fazer um lanchinho na sua casa e servir um amigo, chamar uma família, 2 ou 3 pessoas, tudo bem, a gente faz isso na correria e dá certo. Corre ali no mercado, faz rapidinho, ou como diz lá no interior, põe mais água no feijão, né? E dá certo. Mas nós estamos falando de 20.000 pessoas. Jesus já sabia o que iria fazer, mas ele fez questão de ouvir a opinião dos discípulos para filtrar a fé deles. Vamos ver aqui no capítulo 6, no versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos.
E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso aqui explica, gente, por que tinha tanta gente na cidade, por causa da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa obrigatória, então as pessoas viajavam de todos os cantos de Israel para Jerusalém naquela semana. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E antes de eu te mostrar a resposta do Filipe, deixa eu te dizer algo maravilhoso. Jesus já sabe exatamente o que ele vai fazer na sua vida. Ele já tem tudo arquitetado, ele já tem tudo planejado. Às vezes a gente está no meio de uma crise, no meio de um problema grave, a gente não faz ideia de para onde ir ou do que fazer. Mas creia, Jesus já tem a saída preparada para você, ele já tem o escape preparado para você, ele já sabe o que ele vai fazer. Mas ele chega para um dos discípulos, chamado Filipe, para ver qual que era a fé do Filipe. E ele mostra a multidão para o Filipe e diz assim: Filipe, onde que a gente vai arrumar pão para todo esse povo comer? Jesus deu a Filipe a oportunidade de brilhar. Jesus deu a Filipe a oportunidade de dar a mais linda resposta que um dos discípulos de Jesus já havia dado. Era só Filipe ter dito assim: Jesus, isso para o senhor não é problema. Se o senhor quiser, o senhor faz cada grãozinho de areia da terra aqui virar pão para todo esse povo comer. Ele poderia ter dado essa resposta, seria uma bela resposta, sim ou não? Alguém diria: mas essa resposta aí, pastor, só está na tua cabeça, onde ele não ia pensar isso? Então ele poderia ter pensado, sabe o quê? Jesus, alimentar uma multidão no meio do deserto já aconteceu antes. O povo de Israel, quando estava lá no deserto, teve fome, e o que Deus fez? Deus fez chover maná do céu, pão do céu para o povo comer, e saciou a fome deles. Jesus, você é Deus. A diferença é que você é Deus na forma humana, mas você tem todo o poder. Jesus, você pode muito bem dizer que desça pão do céu para alimentar essa multidão, e assim vai acontecer. Filipe poderia ter respondido isso, e Jesus teria aplaudido a resposta dele, mas olha o que ele respondeu, versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. É lamentável, mas a resposta do Filipe não foi a resposta que Jesus esperava ouvir. Ele não deu uma resposta baseada na fé. Ele deu uma resposta baseada na razão, naquilo que os olhos podiam ver. E olhando pelos olhos naturais, ele concluiu que ele não tinha o dinheiro, e mesmo que tivesse dinheiro, não tinha como comprar, e mesmo que tivesse como fazer aquela quantidade de pão, não havia lugar porque era deserto. Ou seja, esquece, Jesus, não vai dar. A resposta do Filipe foi carnal. Aí Jesus vai para outro discípulo chamado André, para ver se o André tem um pouco mais de fé que o Filipe. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele estava indo bem, mas termina a frase dizendo: mas que é isso para tantos? Outro sem fé. Poderia ter terminado a frase melhor. Poderia ter dito assim: acabou o problema. Tem um rapaz aqui com 5 pães, com 2 peixinhos, ele entrega isso na tua mão, Jesus, e o Senhor faz um milagre. Ele poderia ter feito isso, ter dito isso, e estava ótimo, mas ele terminou a frase dizendo: o que é isso para tanta gente? Não é pouco demais, não vai resolver nada. Sabe por que eu estou te mostrando esses 2 exemplos? Para te mostrar que muitas vezes nós agimos exatamente como Filipe, exatamente como André. Olhamos a situação que estamos vivendo com os olhos físicos. E Deus está te chamando para viver pela fé, para olhar a sua situação com os olhos da fé. Talvez você olhe a sua situação financeira e diga: pastor, a coisa está feia, está difícil para mim.
Eu até recebo um dinheiro todo mês, mas o que é isso para tantos boletos para pagar, tantos compromissos para honrar, tantas despesas para cobrir? Eu até ganho um salário que não é ruim, pastor, mas é porque não dá, eu tenho muitas despesas. Ou talvez você diga, pastor, eu estou com uma despesa esse mês agora, que nem que se eu ganhasse o dobro do que eu estou ganhando, seria suficiente. Ou alguém diz, pastor, eu tenho uma dívida junto a um banco, a um sistema financeiro, ou para uma pessoa, e nem que se eu ganhasse 10 vezes mais do que eu ganho, eu seria capaz de pagar essa dívida esse mês. Esta é a tua visão natural, essa é a tua visão física, mas Deus está me usando para te dizer, abra os teus olhos espirituais e enxerga que tem provisão de Deus chegando para a tua vida. O Deus que multiplicou no passado, multiplica no presente, então somente acredite. Acredite na multiplicação. Jesus ficou esperando fé desses 2 discípulos e se decepcionou. Se decepcionou. Eu acho que depois disso ele nem quis mais conversar com ninguém, né? Ainda bem que ele não chamou o Tomé. Já pensou se ele chama Tomé para perguntar a opinião dele? Falou, vai, manda sentar que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se for depender da fé de vocês, não vou fazer milagre hoje. Aí ele mandou todo mundo assentar, foi quando fizeram a contagem. Com o povo sentado, fizeram a contagem. E aí chamaram o tal menino que tinha nas mãos 5 pães, 2 peixes. Trouxeram o menino para Jesus, e Jesus recebe aquele pão e peixe e faz o milagre. O milagre em si é muito conhecido, eu acho que todo mundo aqui já leu ou já ouviu diversas pregações narrando essa história. Mas hoje eu vou te mostrar, dentro desta pregação de Jesus, dentro deste milagre de Jesus, 4 segredos de multiplicação, que eu quero que você aplique na sua vida, porque Jesus quer operar milagres de multiplicação aqui nesta igreja, Ele quer operar milagres de multiplicação na tua vida financeira. E o que eu vou te ensinar aqui, talvez você não aprenderia numa faculdade de economia, porque são segredos de prosperidade que a palavra de Deus nos ensina. Quem quer aprender isso com a palavra de Deus? Então, se você tiver papel, caneta e interesse de aprender, anote, viu? Primeiro eu vou ler o milagre do jeito como Jesus fez, e depois eu vou te mostrar esses segredos. Então vamos voltar a João 6, e vamos ler a partir do versículo 11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse foi o milagre. Agora, como o milagre aconteceu? Chegaram para Jesus dizendo, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, e ele está disposto a dar. Jesus poderia ter ignorado o menino, desprezado aquela pequena oferta, mas ele disse, trazemos aqui. Se você for lá em Mateus, você vai ver Jesus dizendo essa frase, trazemos aqui. E quando trouxeram para Jesus e ele recebeu nas mãos aquele pão e aquele peixe, ele fez a primeira coisa que eu quero que você aprenda. Por favor, marque aí no versículo 11, grife aí no versículo 11, havendo dado graças. Jesus pegou o pão e o peixe e deu graças. Qual é o primeiro segredo para viver a multiplicação? Anote aí, ser grato, ainda que pelo pouco. Esse é o primeiro segredo. Quem quer viver a multiplicação de Deus na sua vida, precisa aprender a ser grato. Ainda que o que você tem nas mãos seja pouco aos seus olhos. Ainda que o que você tem nas mãos não seja suficiente. Ainda que o que você tem nas mãos não é o que você gostaria, seja grato.
Jesus não vai pegar o pão e o peixe, levantar ao céu e ficar murmurando com Deus. Ele não vai ficar com o pão e o peixe na mão dizendo: ô pai, que palhaçada, hein? 20.000 pessoas aqui para comer pão e peixe, o senhor me manda 5 pãezinhos? 2 peixinhos, o que eu vou fazer com isso? Olha a cara de esfomeado desse povo olhando para mim, e agora? Você acha que Jesus fez isso? Jesus pegou o pão e o peixe e fez aquela oração linda. Pai, graças te dou por esse pão que nos nutre, que nos alimenta. E ele segurando 5 pãezinhos e dizendo isso: com esse alimento todo mundo aqui vai se fartar, todo mundo vai se saciar, esse alimento vai produzir energia e força para o corpo desse povo. Eu abençoo esse pão, eu abençoo esse peixe, amém. Aí ele repartiu e deu para os discípulos. Ele agradeceu por 5 pãezinhos, por 2 peixinhos. Ser agradecido é uma coisa que está em falta hoje, até entre nós mesmos, entre as pessoas. Talvez você já tenha feito um favor para alguém e a pessoa no final nem obrigado disse. E se você for falar com ela, ela vai dizer: não te pedi nada, você fez porque quis. Tem gente que é assim. E com Deus é muito diferente, não. Tem gente que recebe as dádivas de Deus o tempo todo. Quem reconhece que é abençoado o tempo todo, que é agraciado por Deus o tempo todo? Só que muitas vezes a gente não agradece como deveria. E em vez de sermos gratos a Deus, sabe o que fazemos? Murmuramos, reclamamos. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Não se ofenda se isso acontece com você. Eu preciso pregar a verdade, tá? Tem pessoas que recebem todo mês o salário, a aposentadoria, o auxílio, o benefício, as comissões, seja lá qual for a tua renda, e quando você pega esse dinheiro na mão, ou você consulta o saldo da conta e vê aquele dinheiro lá, ao invés de você abençoar, ao invés de você agradecer, você abre a tua boca e murmura dizendo: o que eu vou fazer com a miséria de salário desse aqui? Isso aqui não dá para nada, olha o preço que estão as coisas. Olha o valor do litro de combustível. Olha quanto está custando o ovo. Vamos nem falar da carne. Olha quanto custa o ovo hoje. Não dá, não tem condição. Como é que um pai de família passa o mês com um saláriozinho desse? Aí a pessoa de mais idade diz assim: como é que um aposentado vive com um dinheiro desse? Só de remédio que eu gasto, só o meu plano de saúde, só o meu aluguel. Ah, isso aqui não tem condição. Eu estou servindo a Deus, mas sei lá, viu? Eu acho que não está valendo a pena não. Eu estou indo na igreja, mas olha meu salário como é que não prospera, não cresce. Ah, não adianta não, quer saber? Eu estou cansado, eu estou estressado. Olha isso aqui. E a pessoa fica reclamando por aquilo que tem. E não é só do dinheiro que a gente murmura não, viu? Há pessoas que estão murmurando de outras coisas que têm recebido de Deus. Quem tem trabalho, muitas vezes reclama porque tem que ir trabalhar. Porque tem que levantar cedo, em plena segunda-feira, e pegar o ônibus lotado, e enfrentar o trânsito, e ter que lidar com clientes, com fornecedores, com o chefe, e ter uma rotina exaustante de trabalho, e a pessoa se cansa, aí ela reclama disso: ah, esse emprego eu não aguento mais. Não aguento mais o meu chefe, não aguento mais aqueles clientes, não aguento mais aquela rotina. Há pessoas reclamando da casa que moram. Ah, essa casa aqui está caindo aos pedaços, essa casa aqui é muito velha, estou cansado dessa casa. Moro aqui desde de criança, eu queria uma outra casa. Eu queria um outro apartamento. Há pessoas reclamando do carro que tem. Ah, esse carro aqui já deu o que tinha que dar, eu queria outro mais novo, esse aqui não me agrada mais. O que é que você anda reclamando, hein? Por que é que você não levanta os olhos aos céus e é grato a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Cada centavo que você tem na tua carteira, que você tem na tua conta, foi Deus quem te deu. A casa que você mora, Deus que te deu. O carro que você anda, Deus que te deu. O emprego que você tem, Deus que te deu. A loja, a empresa, o comércio que você tem, Deus que te deu. Tudo que veio nas suas mãos até agora foi a mão de Deus que te deu. Se você quer que Deus multiplique, se você quer que Deus te acrescente mais, comece sendo agradecido por aquilo que Ele já te deu. Porque ninguém gosta de gente mal agradecida. Eu pelo menos não gosto. Você gosta? Deus também não.
Se Deus olha para você e te vê um ingrato, Deus diz, então tá. Qualquer hora dessa eu vou lhe tirar o que você tem, que é para você dar valor àquilo que tem hoje. É por isso que tem aquele ditado que diz que tem gente que só dá valor àquilo que tem quando perde, né? Pessoa que reclama de ir trabalhar na segunda-feira, quando ela amarga 1 ano e meio desempregada, aí ela fica sonhando em acordar cedo na segunda-feira, pegar um ônibus lotado e ir trabalhar. Por quê? Porque ela perdeu. A pessoa reclama do carrinho que tem, mas se aquele carro for roubado e ela ficar a pé, aí ela vai dar valor àquilo que tinha. Então não espere perder, não. Seja grato pelo que tem, ainda que seja pouco. Pastor, mas é porque o que eu tenho hoje não é o que eu gostaria de ter. E está tudo certo, você tem que sonhar alto mesmo. Você tem que estar sempre pensando em algo maior, porque Deus tem algo maior para você. Só que para você alcançar o algo maior, leia Lucas 16, versículo 10. Olha o que está escrito na palavra. Você estava em João, volta um pouquinho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16 e versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Deus vê como uma injustiça Ele lhe dar o que tem lhe dado, e você, ao invés de ser grato, reclamar. Então faça um voto com Deus que a partir de hoje você não vai mais reclamar, pelo contrário, você vai dar graças. Quando o seu salário cair esta semana, quando você receber o que tem para receber essa semana, ao invés de murmurar, você vai fazer igual Jesus fez com os 5 pães e os 2 peixes. Você vai olhar aquele dinheiro na conta e vai dizer, glória a Deus, graças te dou, Pai. Com esse dinheirinho aqui eu vou pagar todas as minhas contas, vou resolver tudo que eu tenho que resolver e ainda vai sobrar. Aí você aproveita e profetiza, não dá uma de Filipe nem de André, hein? Não vai ser incrédulo igual aqueles discípulos. Profetiza que a multiplicação vai chegar. Segundo segredo, volte lá em João 6. Depois que Jesus, ele deu graças, o que ele fez? Versículo 11. Repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também os peixes quanto eles queriam. Qual é o segundo segredo para viver a multiplicação? Saber repartir. Não ser egoísta. Esse é o segundo segredo, anote aí. Saber repartir, não ser egoísta. Você precisa crer numa coisa, é da vontade de Deus prosperar sua vida financeira, é da vontade de Deus te encher de bens, é vontade de Deus encher as tuas mãos de riquezas. Deus quer fazer isso. Acredite. Pastor, eu achei que a vontade de Deus era só me levar para o céu. Que Deus estava interessado só em me dar uma mansão celestial lá na Nova Jerusalém. Sim, Deus quer isso. Mas aqui na terra, Deus quer te dar uma vida transbordante. Aqui na terra, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer crescer. Só que quando Deus dá riquezas a alguém, quando Deus dá fartura a alguém, quando Deus dá prosperidade a alguém, Ele faz isso com um motivo, com um propósito. Existem motivações certas e motivações erradas. Se você tiver as motivações erradas, Deus não lhe dará riquezas, Deus não lhe dará prosperidade. Analise, examine-se a si mesmo. Quais são as suas motivações? Você quer prosperar? Quer, mas para quê? Ah, pastor, eu quero prosperar porque o dia que eu estiver bem, o dia que eu estiver com dinheiro, fulano de tal que me humilhou, vai ver só, eu vou dar o troco. Ah, pastor, eu já peguei muito ônibus nessa vida, já tomei muito banho em dia de chuva. Os motoristas passavam ali com o vidrão fechado, o ar-condicionado ligado no carro, e eu lá no ponto de ônibus, passavam e me davam um banho. Não vejo a hora de ter o meu carro para fazer o mesmo. É isso? Pastor, eu quero que Deus me prospere, porque eu vou esfregar na cara da minha sogra. Ela vai ver só. Falou que eu não ia ser ninguém na vida. É para isso que você quer prosperar? É? Esquece. Se as suas motivações forem essas,
Deus não vai te ajudar. Sabe por que Deus vai te prosperar? Leia na Bíblia. Vá comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler a partir do 8. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, passe um traço aqui, ó, como é que vai ser tua vida a partir de agora, ó, tendo sempre. Dinheiro na conta? Tendo sempre. O bom e o melhor na sua despensa? Tendo sempre. A melhor roupa para vestir? Tendo sempre. Combustível no tanque? Tendo sempre. O que está faltando, Deus vai fazer você ter sempre. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Passe um traço aqui, olha, para que Deus quer te enriquecer? Para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Pastor, não entendi, vou te explicar melhor. Deus quer te prosperar para fazer de você um grande provedor, não só da sua vida pessoal, mas da sua casa, das pessoas que você conhece e da obra de Deus. Deus quer te abençoar a ponto de você ter o melhor para você, ter o melhor para a tua esposa, para os teus filhos, para aqueles que vivem debaixo do seu teto, para que a tua família seja suprida. Mas Deus quer te abençoar a ponto de você um dia se lembrar daquele sobrinho que você tem, que está lá com seus 18, 20 anos, meio sem rumo ainda na vida, e você ligar para ele e dizer: oi sobrinho, como é que tá? Tudo bem? Fazendo o que da vida? Ah tio, tô aí lutando, né, para ver se a gente consegue alguma coisa. Meu filho, você está estudando? Não, não estou tio, não tenho dinheiro para isso. Meu filho, se inscreva na faculdade que eu vou pagar. Já pensou Deus te abençoar para isso? Você gostaria de ser próspero a esse ponto? Pagar a faculdade de um parente, ajudar alguém, chegar para aquele teu parente e dizer assim: ô fulano, como é que você está? Tudo bem? Escuta, como é mesmo a tua chave Pix? Não, porque você está perguntando. Não, só me fala aí qual que é. Ô pastor, ora por mim para isso me acontecer essa semana. Já pensou você dizer para alguém: me manda a tua chave Pix aí que eu senti de te mandar um presente? Aí assim, sem mais nem menos, você manda R$1.000 lá para essa pessoa. Não é nem aniversário dela não, é só porque você sentiu vontade mesmo. Deus quer te abençoar assim. Sabe para que Deus quer te enriquecer, te prosperar? Para você chegar para mim um dia e me dizer assim: pastor, esse imóvel onde a igreja está aqui em João Pessoa, é próprio ou é alugado? E eu vou te responder a verdade. É alugado. E é quanto? É X. Pastor, me dá a conta da igreja que um mês de aluguel agora sou eu que vou ofertar. É para isso que Deus quer te abençoar, está entendendo? Se você tem uma mentalidade fechada, um coração egoísta e avarento, Deus não vai te enriquecer. O segredo 3 para você prosperar, aliás, o segundo segredo para você prosperar e viver a multiplicação é você saber repartir. A provisão de Deus vai chegar na sua vida, diga amém. Mas não é só para você repartir. Volta lá em João 6 e vamos ver o terceiro segredo da multiplicação que nós aprendemos com Jesus neste milagre. Volta agora no capítulo 6 e leia, por favor, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Terceiro segredo para viver multiplicação: eliminar o desperdício. O desperdício é uma falha grave e que nós brasileiros somos especialistas em desperdiçar. Isso é estatístico, viu?
Isso é estatístico. Foi feita uma pesquisa que constatou que a quantidade de material de construção que se desperdiça em obras por aí, públicas e privadas, daria para construir uma casa. Só com o que se desperdiça. Se tudo que foi desperdiçado ali, todo o excesso fosse juntado, dava para pegar aquele material e construir uma casa popular. Mas tira pela tua casa, pelo teu exemplo particular. Não me responda não, só pense nisso que eu vou lhe dizer. Você coloca uma família sentada à mesa. Marido, esposa, filho, filha. Todo mundo senta à mesa, coloca o prato, come, conversa um pouquinho, depois levanta e fica um para tirar a mesa. Se esse um que vai tirar a mesa pegar um prato limpo e for recolhendo as sobras do pai, da mãe, do filho, da filha, de todo mundo, enche um prato. Só com o que se desperdiçou. E aí você pode pensar assim, e daí? Sou eu que comprei? A casa é minha, eu que pago a comida? O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que Deus está olhando isso. E Deus não está olhando só para a sua casa e para a sua família. A sua visão é micro, você está vendo só a sua casa. A visão de Deus é macro, Deus está vendo o mundo todo. E quando Deus olha o mundo todo, sabe o que Ele vê? Muita gente passando fome. Mas é muita mesmo. Você não faz ideia de quanta gente passa fome no mundo. E aí a gente desperdiça alimento todos os dias. A quantidade de comida que se joga fora, comida boa, comida que daria para alimentar outras pessoas, mas a gente joga fora por quê? Porque não sabemos dosar nem a quantidade de comida que coloca no prato. Isso é uma coisa impressionante. Se você não consegue administrar a quantidade de comida que você vai comer, o que é na tua vida que você vai conseguir administrar? Você coloca o almoço no teu prato e já põe a janta junto? Já coloca como se fossem as duas refeições? Aí você come a do almoço e a da janta, porque você colocou demais, porque o olho é grande. Joga fora, né? E você está fazendo isso todo dia, né? E outras pessoas da tua família estão fazendo isso também, né? E esse desperdício desagrada a Deus. Quem está entendendo aqui? Desperdiçar comida no mundo onde tanta gente passa fome. Desperdiçar dinheiro. Você acredita que tem gente que desperdiça dinheiro? É. Isaías, lá no capítulo 55, versículo 1, dá um pulinho comigo lá rapidinho. Isaías 55, versículo 1. Aliás, versículo é o 2, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Deus está dando uma bronca nas pessoas que têm vícios. Atenção, você que tem vícios. Você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. O produto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer. Você vai lá e compra a carteira de cigarro para fumar. E o que você vai ganhar com isso? Câncer, impotência sexual, problemas na garganta, problemas diversos no seu corpo. Uma série de doenças que o Ministério da Saúde adverte, mas ninguém está nem aí para isso. E as pessoas continuam gastando dinheiro naquilo que não é pão. Continuam consumindo álcool, mesmo sabendo os malefícios que isso vai causar. Continuam comprando a maconha, o crack, a cocaína, e se drogando, e se destruindo, e gastando dinheiro naquilo que não é pão. Desperdiçando o seu dinheiro com coisas que não convêm. Mas vamos falar de coisas que podem ser usadas. Nem tudo é ruim assim como o vício. Mas há desperdícios em outras áreas. Por exemplo, quando você é consumista, você está desperdiçando dinheiro. O que é uma pessoa consumista? É aquela pessoa que gasta o dinheiro que não tem para impressionar gente que ela nem conhece. Ela simplesmente precisa de uma peça, mas aí quando ela vai lá no shopping para comprar aquela peça que ela precisa, ela dá de cara com aquela palavra mágica estampada na vitrine da loja. Sabe qual é a palavra mágica? Promoção. Ela precisava de uma camiseta. Aí ela chega lá e fala: é quanto? Uma é tanto, mas se você levar 3, o preço baixa. Agora, se você levar 5, a quinta sai pela metade do preço. Aí a pessoa fala: tem amarela? Tem verde? Tem rosa?
Tem azul? Tem vermelha? Então me dá uma de cada. Ela só precisava de uma. Aí ela põe aquele monte de peça no guarda-roupa e qual que ela vai usar? A única que ela realmente precisava. E as outras? Ela deixa lá. Não dá para ninguém. Porque ela diz, é nova, nem usei, está na etiqueta ainda. Qualquer hora dessa eu vou usar. E deixa lá. Você está desperdiçando o seu dinheiro, comprando coisas além do que você precisa. Quer saber outra coisa que a gente desperdiça? Tempo. Desperdício de tempo. Hoje em dia, existem os ladrões do tempo. Sabe o que é o ladrão do tempo? Posso dar um exemplo? As redes sociais. Você pode usar as redes sociais para o teu bem. Você pode usar as redes sociais para evangelizar. Você pode usar as redes sociais para promover o seu negócio, para ganhar dinheiro honestamente. Você pode. Mas a grande maioria das pessoas não faz isso. A grande maioria das pessoas usa a rede social só para perder tempo. É um tempo de qualidade que você deixa de ter com a tua família, porque cada um vegetando lá no seu celular, e só se responde assim, Já reparou que é assim? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Hein? Um tempo que você podia fazer a academia, você não faz mais. Porque você pega o celular só para ver quem que te mandou uma mensagem, aí você senta para olhar e de repente você vai dali para outra, dali para outra, dali para outra, e aí você fica lá, uma hora que você podia estar correndo na esteira, uma hora que você podia estar fazendo um exercício, uma hora que você podia estar meditando na palavra, uma hora que você podia, sei lá, fazer qualquer coisa produtiva, mas você está perdendo o seu tempo. Elimine os desperdícios da sua vida. Seja eles de que natureza forem. Jesus falou, recolhe a sobra que eu não quero que nada se perca. Volta comigo lá para João 6 e vamos ver o quarto segredo da multiplicação. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram. Grife essa palavra, sobejaram. Escreva do lado, sobraram. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que sobejaram aos que haviam comido. Qual que é o segredo? 4 da multiplicação. Fazer sobrar. Diga comigo, a partir de hoje, eu preciso fazer sobrar. Pastor, o senhor está falando de quê? Estou falando de dinheiro, do seu salário, da sua renda. Você tem que administrar o que você ganha de maneira que você faça sobrar. Não interessa quanto você ganha, o que você faz, se você é um assalariado, um pensionista, um empresário, um comerciante, micro ou master, não importa. Você pode ser um grande ou pequeno, você tem que ter esse princípio. Eu tenho que fazer sobrar. Então responda para você mesmo. Você está fazendo sobrar? Ou está faltando? Ou a única coisa que faz sobrar... Ah, pastor, de vez em quando sobram uns 2 ou 3 boletos do mês passado que eu não paguei, sobra para esse mês. Aí eu pago os que der esse mês, os que não der sobra para o outro. Não é disso que eu estou falando, hein? Faça sobrar. Sabe por que o Egito cresceu num tempo de crise mundial? Porque José ensinou esse segredo para Faraó. José chegou para Faraó e falou, Faraó, o negócio é o seguinte, de tudo que a terra produzir, nós vamos estocar, nós vamos guardar 1/5. 1/5 em matemática atual é 20%. Pensa um pouquinho, onde é que você estaria hoje financeiramente se você poupasse 20% de tudo que você ganha nos últimos 7 anos? Faça uma conta rápida aí na tua cabeça. Se nos últimos 7 anos você guardasse 1/5 de tudo que você ganhou. Se você fizesse sobrar a esse ponto, paguei o que tinha que pagar, comi, bebi, desfrutei, mas ainda fiz sobrar uma porcentagem. E essa porcentagem eu venho guardando. É isso que você tem que fazer. Pastor, mas eu ganho pouco. Como é que eu vou fazer sobrar? Gastando menos. Quem ganha pouco não pode querer viver no mesmo patamar de vida de alguém que ganha muito. Você tem que se adequar à sua realidade de vida. E ser feliz com aquilo que Deus tem te dado.
Sonhar? Sim, você tem que sonhar, mas não queira realizar o sonho antes do sonho ser realidade. Eu tenho desejo, pastor, de viver com um salário de 10 mil reais. Amém. Mas você ganha quanto hoje? 2? Então não venha querer ter um cartão com limite de 10 mil reais se você só ganha 2. Porque tem gente que confunde as coisas, né? Ela acha que o limite do cartão é renda. Avisa o irmão do lado aí e fala para ele, limite do cartão não é renda não, viu? Ah, pastor, eu ganho 2 mil, mas o limite do meu cartão é 3, então eu tenho 5 mil de renda. Não. Você só ganha 2, né? E desses 2, você tem que lembrar que 10% é de Deus, você também não conta com ele. A oferta você também não conta com ela. O que fica com você é o que você vai administrar. E desse que você administra, você tem que fazer sobrar. E se Deus olhar para você e ver que você está administrando bem e está fazendo sobrar, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai acrescentar ainda mais. Quem toma posse disso? Pastor, isso é coisa da sua cabeça. Não é, vai ler a parábola dos talentos. Jesus contou a parábola dos talentos. Um homem muito rico chegou para um dos seus empregados e lhe deu 5 talentos. Chamou outro empregado e lhe deu 2 talentos. Chamou outro empregado e lhe deu 1 talento e falou, negociai até que eu venha. Aí ele foi para longe, ficou muito tempo fora, e quando ele voltou, chamou eles para prestar contas. O que recebeu 5 talentos disse, Senhor, trabalhei, negociei, multipliquei, toma aqui 10. 100% de lucro. O outro chegou e disse, o Senhor me deu 2 talentos, trabalhei, negociei, multipliquei, toma aqui 4. 100% de lucro. O que é que o Senhor daqueles homens disse? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra na alegria do seu Senhor, participa da minha bênção. Mas aí aquele que recebeu só 1 talento, ficou com medo, não soube administrar e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, ele desenterrou o talento e devolveu do mesmo jeito. Tomou uma bronca violenta. O Senhor dele disse, servo negligente, pelo menos poderia ter colocado no banco, iria render juros. Nem nisso você pensou. Tirou daquele que não multiplicou e deu na mão de quem estava multiplicando. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Se ele olhar para você e ver que você não administra bem, ele ainda vai te tirar o pouco que você tem e dar a quem tem mais e que está administrando bem. Por que esse milagre está nos 4 evangelhos? É para Deus ter certeza de que todo mundo ia ler. Deus fala, vou mandar o Mateus colocar, porque vai ter gente que vai ler Mateus e vai ter preguiça de chegar em João. Então quem lê só Mateus vai ficar sabendo. Vai ter outros que vão dizer assim, não, eu vou ler só Marcos, que é o menor dos 4. Então vou mandar o Marcos escrever também. Vou mandar o Lucas escrever, porque vai ter gente que vai dizer, eu gosto do Lucas porque ele era médico, ele era mais erudito, vou ler o Lucas, vai ter esse milagre lá. Outros vão gostar mais do João, porque foi aquele que ficou comigo até o final. Então eu vou colocar também. Os 4 evangelhos estão aqui para que todo mundo fique sabendo que uma das bênçãos que Deus quer operar na tua vida, um dos milagres que Jesus quer operar na tua vida, é o milagre da multiplicação. Quem quer receber esse milagre? Então fica de pé e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Agora feche os seus olhos, por favor. Eu já vou orar pela tua vida financeira, para Deus multiplicar o que você tem. Mas antes de orar nesse sentido, tem algo que eu preciso fazer aqui. Feche os teus olhos. Mais do que te abençoar, multiplicando o teu patrimônio, multiplicando a tua renda, mais do que fazer isso, Jesus tem um interesse na tua alma. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar todos os teus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de receber hoje a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão agora bem alta. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Não tenha vergonha não, é com você mesmo que Deus está falando. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou você que já veio aqui várias vezes, mas nunca entregou a tua vida para Jesus, ou você que já foi em outras igrejas, mas hoje você foi tocado,
O Espírito Santo de Deus está te tocando. Você está com muita vontade de levantar a tua mão. Não tenha vergonha. Entrega a tua vida para Jesus agora. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão bem alto que eu vou orar por você. Ou quem sabe você já entregou, mas acabou se afastando da casa do Pai. Você veio na igreja, nessa ou em qualquer outra, começou a caminhar com Jesus, mas aí o tempo foi passando e você se afastou da presença de Deus. Saiu dos caminhos do Senhor. O Pai está te chamando de volta. O Pai está te dizendo: filho, volta para casa. Filha, volta para casa, aqui é o teu lugar. Eu tenho um plano, um propósito na sua vida. Há aqui entre nós alguém que está afastado e quer se reconciliar com Jesus. Se tem, por favor, levante a sua mão bem alto junto com a minha, que eu quero orar por você. Não se envergonhe não, se você se afastou da casa do Pai, volte enquanto é tempo. Jesus está às portas. A qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar e você não pode ficar de fora. Agora deixa eu falar com você. Você que está me ouvindo agora pela rádio, você que está me acompanhando agora pela televisão, me assistindo aqui pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, Jesus quer te salvar. Ele quer começar uma nova história na sua vida. Mas isso vai depender de você dar o primeiro passo, que é receber a Cristo como único Senhor, como único Salvador. Quem sabe você que está me assistindo agora, ou me ouvindo pela rádio, é um filho pródigo, é uma filha pródiga, você já esteve na casa do Pai. Você já andou com Jesus, você sabe como é maravilhoso estar na presença dEle e sentir a presença dEle. Mas se afastou, né? Fique sabendo que por mais que você tenha caído, a mão do Senhor está estendida para te levantar. Eu quero orar por você. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da sede da Paz e Vida em João Pessoa, na Paraíba. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, onde você estiver, se você puder, ajoelhe aí também. Ajoelhe aí na tua casa. Ajoelhe aí no seu ambiente de trabalho. Ajoelhe aí na cela onde você está preso. Pastor, ajoelhar não dá. Estou num lugar aqui que não dá para ajoelhar. Então você põe pelo menos a mão assim na altura do coração. Se você puder, feche os olhos e ore comigo. Entregue a sua vida a Jesus agora. Volte para Jesus agora. Eu vou pedir para que quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida, por favor, estenda a mão na direção do altar e ore, interceda, porque há pessoas que Jesus está salvando agora à distância. Aonde você estiver agora, ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te peço, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e me ajuda, Senhor, a permanecer na tua presença, de agora em diante, até o dia glorioso da tua volta, que assim seja. Amém. Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, não tem como eu mensurar o alcance desta mensagem agora, mas o teu Santo Espírito testifica no meu coração que há pessoas nesse momento ouvindo essa pregação e se entregando ao Senhor. Há pessoas me assistindo agora pela internet, pela TV e se entregando ou voltando para o Senhor. Recebe esse homem, recebe essa mulher, esse filho pródigo, essa filha pródiga. Escreve esse nome no livro da vida, levanta esse que está caído, fortaleça esse que está fraco, dá vigor a esse que já não tem mais vigor. E que de hoje em diante essa pessoa venha caminhar firme na fé, até o dia glorioso da tua volta, que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Você pode se levantar aí onde você está. Parabéns pela sua decisão. Fique firme na fé, que Deus te abençoe. Igreja, vamos aplaudir a Jesus.